Apesar das mudanças constantes nos prazos, o e-social é um caminho sem volta. Até novembro, todas as empresas já deverão ter aderido ao novo sistema de gestão e controle de pessoas. O que o governo quer é garantir que as empresas cumpram à risca a legislação trabalhista. Entenda melhor sobre isso no programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia. Seja bem-vindo a mais um Ed Farmácia e hoje a gente vai falar sobre e-social. Você já ouviu falar nisso? Já deve ter ouvido falar, porque fala-se nisso desde 2013, 2014, mais ou menos. O e-social, para quem não sabe, ele é um programa de gestão e controle de pessoas e o objetivo dele é fiscalizar as empresas para saber se elas estão cumprindo com as regras trabalhistas. E a gente convidou para falar sobre esse assunto a Karen Carvalho. Karen, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. A Karen é advogada e contadora que vem estudando e atendendo empresas com dúvidas e demandas sobre o e-social. Karen também é sócia administradora do escritório Objetiva Contábil. Karen, eu já tive notícias, já li na imprensa, a mudança de prazos, a mudança no cronograma do e-social várias vezes. Eu acho, inclusive, que as empresas estão mais perdidas do que nunca. A gente até conversou anteriormente e você chegou a me dizer que existem muitas dúvidas e pouquíssimos especialistas nesse assunto, já que os prazos e as informações mudam constantemente. Então é isso mesmo, tudo vem mudando a todo momento. Sim, Viviane, as mudanças são constantes. A gente tem um cronograma que foi divulgado amplamente no final do ano de 2017. Infelizmente, ele tem sofrido alterações. Eu acredito que essas alterações tenham acontecido justamente porque o governo vai se adequando conforme vai recebendo esse volume astronômico de informações e as empresas vão tentando se adequar também. Eu acho que a maior dificuldade para essa adequação ao e-social são as pequenas empresas que são menos assistidas, né? Em que pé está hoje a implantação do e-social? Bom, hoje o e-social ele já está na terceira fase para as empresas que faturam acima de 78 milhões por ano. As empresas estão adequadas, estão sofrendo um pouco com isso, né? Porque é uma mudança... uma fase de adaptação. Exato. É uma mudança drástica, principalmente para as rotinas de departamento pessoal, para as rotinas de recursos humanos, mas elas estão dentro do programa. As micro e pequenas empresas têm um prazo inicial de ingresso no e-social agora no dia 16 de julho, e o seu prazo final era agora no dia 31 de agosto de 2018, foi prorrogado para novembro. Então, as micro e pequenas empresas, elas entram agora no dia 16 e têm até novembro para concluir todas as etapas de transição. Até a terceira etapa, são 4 etapas. E todo mundo vai conseguir cumprir? Como é que está isso? Eu acho que as pequenas e microempresas vão ter um pouco mais de dificuldade, né? Essa dificuldade se dá, ao meu ver, pela baixa representatividade e a quantidade de profissionais da minha área, né, de departamento pessoal, de contabilidade, que não está preparada para explicar e para nortear os seus clientes sobre o que é o e-social e as mudanças que ele traz. Inclusive, eu vou até puxar essa pergunta, que eu tinha colocado aqui uma pergunta para você, que é qual é o papel do contador? Sim. É ele que vai organizar isso para a empresa? Vamos supor, eu preciso implantar o e-social, preciso entrar no e-social. Quem vai fazer isso para mim? O contador ele é responsável por fazer toda a implantação do e-social, sem dúvida, fazer todo o cadastro, fazer a carga de tabelas, fazer todo o preenchimento correto do sistema. No entanto, o contador, o cliente tem que ter em mente que o contador ele é o resultado do que o cliente se planejou para fazer. Então, por exemplo, as férias elas vão ser comunicadas no e-social.
Sim. Se o cliente avisa ao seu contador que o funcionário já entrou de férias há uma semana atrás, o contador não faz mágica. Certo. Então, o contador vai... avisar com antecedência. Tem se organizar, que ter se planejar para avisar com antecedência. Exatamente. Existe um cronograma de envio de todas as tabelas e de todos os eventos. Férias é um evento, rescisão é um evento, afastamento por licença maternidade ou por doença são eventos. E todos esses eventos têm prazo. Existe uma tabela com todos os prazos de cada evento e esses prazos têm que ser cumpridos. Entendi. Agora, que cuidados a empresa deve tomar, Karen, nessa fase de transição? Para não ter problemas com o Ministério do Trabalho, por exemplo. Quais são as dicas que você dá em relação a esses cuidados? Eu acho que a primeira dica e a dica mais importante de todas é que ela tenha um profissional que realmente seja capacitado para auxiliá-la, para assessorá-la, porque muitas vezes a empresa contrata um escritório de contabilidade, por exemplo, para atender tanto a parte de contabilidade, o departamento pessoal, o departamento fiscal, enfim, um escritório que faça toda essa demanda, atenda toda a demanda da empresa. No entanto, por vezes, aquele escritório é muito bom na área contábil, mas não é tão bom no departamento pessoal. E esse momento é o momento de você pesar tudo isso e, se for necessário, que você contrate mais de uma empresa para prestar esse serviço para você. Contratar alguém que realmente seja especializado. Mas pequeno empresário é viável? Para o microempresário eu acredito que não seja viável, mas, no entanto, eu entendo que a gente tem hoje profissionais capacitados, sim, ele só precisa ser bem escolhido, mas tem profissionais capacitados. Agora, para as pequenas empresas, por exemplo, eu entendo que elas têm condição financeira, sim, de arcar com dois custos, até porque é um trabalho dividido, né? As empresas vão cobrar menos, vão cobrar proporcional ao trabalho que está executando. Pelo menos é assim que a gente costuma trabalhar. Para a empresa, no dia a dia da empresa, não do escritório de contabilidade ou do contador, muda alguma coisa? Muito. O que? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que muda na rotina das empresas com o e-social? Muda porque as empresas têm vícios. As empresas têm o vício da... Quais vícios, por exemplo? Os vícios da informação com pouco prazo. O vício de admitir um funcionário sem fazer a qualificação cadastral no e-social. Eu primeiro te contrato, pego seus documentos, mando para a empresa de contabilidade e você já está trabalhando. A sua carteira ela é assinada, o seu contrato de trabalho ele é assinado depois que você já está no seu posto de trabalho. E a lei não permite isso. Eu acho que é importante frisar que o e-social ele não está trazendo nenhuma mudança na legislação. A legislação trabalhista ela é a mesma, a gente sofreu uma reforma agora no final do ano de 2017. No entanto, o e-social não é responsável pela reforma trabalhista e nem por nenhuma outra mudança de legislação. Na verdade, o e-social ele vem para te fazer cumprir à risca os prazos e as regras da legislação trabalhista. Então, a exemplo da admissão, as pessoas, as empresas, né, têm o hábito de colocar o funcionário para trabalhar e depois fazer a admissão. E isso é muito errado, né? Nesse prazo aí de 2, 3 dias de uma admissão no papel, muitas coisas podem acontecer, o funcionário pode se acidentar, o funcionário pode vir a falecer, enfim, coisas acontecem, são imprevistos. Então a legislação ela já não permitia isso, só que o e-social ele veio para fazer com que, pelo menos um dia antes da data de admissão, a qualificação cadastral esteja feita e esse funcionário esteja dentro do programa do e-social com todas as informações. As informações de admissão, de salário, de cargo, enfim, horário, todas as informações necessárias para que ele realmente esteja apto a assumir seu posto de trabalho. Então, é esse tipo de vício que o e-social ele vai ter que cortar. As empresas elas vão ter que se adequar. Ao exemplo das férias, né? Resolver que o funcionário chega muitas vezes com um imprevisto, houve um imprevisto particular na vida dele que fez com que ele pedisse férias para amanhã. Ele precisa viajar às pressas e a empresa concede. E no e-social isso não vai ser permitido, porque a gente precisa comunicar com um prazo de que ele vai entrar de férias no dia X
e eu tenho que efetuar esse pagamento e informar no E-Social que esse pagamento foi realizado 2 dias antes do início das férias. O que me parece é que as empresas vão precisar ser extremamente organizadas nos seus departamentos pessoais ou de recursos humanos para poder dar conta de todos esses prazos. Me parece que tudo se resume em organização. Tudo se resume à organização. As grandes empresas têm seus departamentos, né, que são responsáveis por essa organização toda. As pequenas empresas, em sua maioria, têm alguém, por mais que não seja um departamento exclusivamente de departamento pessoal, de recursos humanos, mas ela tem alguém, um profissional responsável por essa organização. E as microempresas têm normalmente os donos à frente dessas ordens, né? De admissão, de desligamento, os acordos, por exemplo, que são muito usuais. Os acordos são feitos hoje com data retroativa. Isso não vai mais poder existir no E-Social, porque a gente precisa acompanhar as datas. Então, a grande questão do E-Social, ao meu ver, são as datas que precisam ser atendidas, que é a maior dificuldade hoje do empresário. E, em segundo momento, a quantidade de erro cadastral que a gente tem. A gente tem profissionais hoje, né, funcionários que têm o CPF com o nome de casado, a identidade com o nome de solteiro. O E-Social não vai permitir isso, porque esse funcionário não vai poder entrar para o E-Social. Então, ele vai ter que consertar toda a sua documentação, o PIS, o CPF, a carteira de trabalho, a identidade, vai ter que estar tudo integrado para que você possa passar pela qualificação cadastral com sucesso, e aí sim você vai fazer parte dessa empresa dentro do E-Social. Então, a admissão hoje, tem que ser feito um cadastro prévio. Pelo menos uma semana de antecedência, esse funcionário tem que fazer a qualificação cadastral, ele tem que fazer o exame médico admissional. Coisa errada, né? Exatamente. E se por algum acaso, às vezes até por um erro de sistema, né? Ele não casou, mas o nome dele tá lá, o nome da mãe tá com I, na verdade é sem I em um documento e no outro não. Mas a documentação dele tá toda pronta e organizada, ele de exame médico admissional feito para entrar na empresa, ele não vai poder ser admitido. Porque se ele for admitido, a empresa vai ser multada. Isso que eu ia te perguntar, o que acontece se a empresa não aderir ao E-Social? A gente hoje ainda não tem nenhuma divulgação sobre as sanções disciplinares em relação a isso. Multa, o governo não divulgou nada ainda. Ainda não foi divulgado. O governo está atento às empresas que estão se organizando para essa migração. Eles recebem os arquivos testes que a gente envia. A gente primeiro... Vocês enviam por meio de algum programa? Porque eu até coloquei aqui para te perguntar em relação aos programas de folha de pagamento, se já estão todos atualizados, se o governo colocou à disposição para ser baixado um único programa para todo mundo usar, ou isso não, existem empresas que estão desenvolvendo sistemas paralelos. Como é que está essa questão técnica do E-Social? Bom, existe sim vários programas no mercado hoje, diversos, e eles estão prontos e aptos para o E-Social. É claro que com diversas mudanças que o governo promove semanalmente, muitas das vezes, porque esses programas eles são feitos com base técnica, né, muito rebuscada. Então, quando o governo faz alguma mudança em qualquer coisa, os programas têm que se adequar e têm que fazer atualização para os seus usuários. Então, lá no escritório nós trabalhamos com a Alterdata. A Alterdata é um programa excelente a nível nacional, mas muitas vezes tem atualização 2 vezes numa única semana. Nossa. Por conta do E-Social. Às vezes são mudanças pequenas, mas acontecem. Então, as empresas, em sua grande maioria, estão utilizando os seus programas, os seus softwares para estar enviando esses arquivos testes, e os arquivos testes estando ok, fazer o envio do arquivo em ambiente real, como a gente chama. E aí é gerado um protocolo de envio, que esse protocolo diz se aquilo ali foi uma alteração de salário, se aquilo foi a folha de pagamento, se aquilo foi a admissão de alguém, enfim, esse é o final.
Paralelo a isso, o governo está lançando o E-Social na página do E-Social, que é acessado via certificação digital ou via código de acesso para as empresas do Simples Nacional, que não tem funcionários ou que tem até um funcionário, para que essas empresas possam fazer o acesso, fazer o seu cadastro, porque não só as empresas que têm funcionários são obrigadas a entrar para o E-Social, como as empresas que estão inativas também ou que não têm funcionário nenhum. Então aí inclui a categoria de MEI, por exemplo? Inclui o MEI, com certeza, inclui o MEI. O MEI também é possível que faça o ingresso para o E-Social através do portal do E-Social com certificação digital ou com geração do código de acesso que eles liberaram. Agora, as empresas que são inativas ou que não têm funcionários, né, que a gente chama, elas têm que fazer o cadastro do E-Social agora, nesse mesmo prazo até novembro, se ela for do Simples Nacional. Se ela não for do Simples Nacional, for do lucro presumido, do lucro real e que não tenha funcionários, ela tem que fazer o ingresso no Simples Nacional agora, até o dia 31 de agosto. E depois que ela fizer o ingresso no E-Social, ela só vai fazer uma nova carga de tabelas em janeiro de 2019. E aí, anualmente, se ela se mantiver sem funcionários, ela vai fazer a carga dela somente em janeiro de cada ano, para comunicar ao governo que ela se manteve durante todo o ano sem nenhuma movimentação de pessoal. Ou funcionários, ou autônomos, ou prolabore, de sócios, todos esses eventos vão fazer parte do E-Social. A gente já está caminhando para o fim do programa, mas... Então, Karen, antes da gente fechar, qual é a sua dica de ouro para quem está nos assistindo, o seu recado final relacionado ao E-Social, a esse tema? A minha dica de ouro é que as empresas se organizem com as datas, né, com os prazos, tenham profissionais dentro da sua própria empresa capacitados, promovam essa capacitação ao seu pessoal, isso é muito importante. O E-Social ele não vem para mudar a legislação, então, na verdade, ele só vai fazer aplicar a legislação sem uma fiscalização presencial dentro da sua empresa. A multa vai ser online, você vai receber e aí só lhe resta pagar. É o Big Brother do departamento pessoal, né? Hoje a gente tem Big Brother no fisco, a gente tem... Então agora o governo está chegando aí na gestão de pessoas. Exatamente. Karen, muito obrigada. Prazer todo meu. Participação. Obrigada. Pessoal, recado dado, fiquem atentos aos prazos principalmente. A gente está sempre divulgando, não só aqui, mas no site da Scofert, na revista da farmácia, no site, nas redes sociais, as alterações, os novos prazos, então fiquem bem atentos a isso. Obrigada pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receberem todas as notificações. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Raindrops fall